Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje vamos tratar no vídeo de hoje sobre fundos imobiliários. Como que a gente vai investir, quais os tipos de fundo que a gente vai ter, entre outras curiosidades. Já deixando bem claro, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários pra gente, que eu vou com certeza responder todas as dúvidas de vocês com o maior carinho do mundo. Outra coisa também, outro recadinho, é que no nosso Instagram, todo dia também venho postando dicas, algumas coisas, alguns insights bacanas para vocês sempre ficarem mais antenados a cada dia mais. Então, bora lá que a gente tem muita coisa para tratar aqui hoje, hein? Vamos lá, começar. Fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário nada mais é do que o seguinte: certas pessoas vão capitalizar recursos, e esses recursos vão ser predominantemente e exclusivamente para o setor imobiliário. Seja comprando talvez um shopping, talvez alguns escritórios, também vão ter galpões de logísticos, etc. Mais. Pode acontecer também, construtoras vão captar recursos, vão comprar um terreno, construir o que quer que seja, pode ser galpões, pode ser condomínio, pode ser apartamento, qualquer coisa assim, e vão reter lucro com a venda desses imóveis. E pode acontecer também o seguinte: o fundo ele capitaliza dinheiro para fazer financiamentos imobiliários, que vai ser o mesmo da LCI, que eu deixei, que eu já fiz um vídeo, foi o último vídeo que a gente fez no canal, vou deixar aqui em cima no card, que eu aqui não estou lembrando, mas vou deixar para vocês darem uma olhada e entenderem melhor o que é uma LCI. Vamos lá. De onde vem também os rendimentos de um fundo imobiliário? Vai vir proveniente, muitas das vezes, de aluguéis, que serão escritórios, lajes, galpões, que vão ser alugados. O valor desses aluguéis é o que vai passar pelo gestor, etc. e tal, que vai ser repassado para a gente como rendimento mensal. Pode ser também, no caso, rendimento mensal, no caso do fundo, que vai emprestar o dinheiro para a pessoa, vai capitalizar para emprestar o dinheiro para ela fazer esse financiamento. E também já alguns que vão demorar mais para pagar, vão ser os que você vai investir na construtora, correto? Quem sempre administra um fundo imobiliário é um gestor. Ele é contratado para fazer aquilo ali, e é ele quem vai organizar e vai procurar melhores ativos para o fundo em questão. E também vai ter uma equipe que, dependendo do tipo de fundo, é o que vai cobrar valores de aluguéis, vai correr atrás dessas questões, também valores de aluguéis, de venda ou de pagamentos, correto? Algumas pessoas já até me perguntaram a questão do fundo imobiliário, a questão da volatilidade dele. Ele, como nas ações, a gente vai ter uma volatilidade, como em março ele caiu mais de 20%, então a gente vai ter sim uma volatilidade. Mas a volatilidade dos fundos imobiliários ela é muito menor se comparado com o mercado de ações e de empresas. Por quê? Geralmente os condôminos vão continuar ali, então, querendo ou não, a cota dele não vai alterar tanto. Questão também, porque como eles são imóveis, são construções físicas e que estão ali, mesmo que aconteça alguma coisa, eles não tendem a depreciar tanto. Como principalmente, igual no país lá fora, tem terremoto, avalanche, alguma coisa assim, pode ser que aconteça alguma coisa com os imóveis e realmente o fundo venha a cair. Mas é um risco mínimo, um risco ínfimo em relação ao que temos. E geralmente os fundos imobiliários, eles não têm apenas um empreendimento, vão ser vários empreendimentos. Então mesmo que se um der algum problema, tiver algum problema na construção, etc e tal, vão ter outros, que é o que basicamente vai segurar esse fundo principal. Vamos falar um pouquinho sobre cada fundo, cada tipo deles. Vão ter vários, eu vou citar os 4 principais aqui no vídeo, mas tem outros tipos também. O mais conhecido e o principal de todos é o fundo de tijolos, ou também conhecido como fundo de lajes corporativas. O que ele vai ser? Vai ser um fundo onde vai ter galpões logísticos, vai ter escritórios predominantemente, e escritórios, galpões, hospitais, agências bancárias, é o principal intuito desses fundos. E o principal rendimento que ele vai te entregar vai ser no valor de aluguéis, sempre que vão ter aluguéis.
é uma coisa muito importante na hora de olhar e analisar um fundo desse, é o seguinte, qual a taxa de vacância, quantos imóveis estão parados, qual o tempo do contrato de cada locatário para esse tipo de fundo. Tem também os fundos de desenvolvimento, que é como eu citei antes, é os fundos de construtoras que muitas das vezes vão comprar um terreno, vão construir determinado empreendimento naquele terreno e com a venda posterior desses imóveis, e o que quer que seja, vai te trazer um rendimento. Esses fundos, geralmente, você tem que olhar muito bem como que é a construtora, qual que é o local que está sendo construída essa obra, para você ver se realmente vai ser uma coisa que vai ser vendida rápido, se é um local que está em desenvolvimento, entendeu? Se vai ser um shopping de repente, vai ser numa metrópole, vai ser numa cidade mais do interior. Então é um fundo mais chatinho de você analisar ele, certo? Existe também o mais conhecido, e para quem está começando, que eu acredito que é muitos de vocês, é o fundo de fundos. O que basicamente é isso? É um fundo, um pessoal que junta aqui e ele compra vários fundos imobiliários. Qual que é a vantagem disso? É que com uma cota só, às vezes você tem ali 10, 15 empreendimentos espalhados pelo Brasil inteiro. Então o que acontece? Se por acaso você tem uma carteira ali com 4 fundos imobiliários, esses 4 fundos imobiliários vão ter, por exemplo, shoppings em vários locais, em várias cidades ao redor do Brasil. Se, por exemplo, um fundo cai, que deu algum problema com ele, teve alguma coisa que aconteceu com corrupção dentro do fundo, alguma coisa assim, você vai e tem mais 3. Então, a volatilidade dele vai ser muito mais baixa. Se acontecer alguma coisa de um locatário avariar alguma coisa, acontecer um incêndio, alguma coisa em algum desses imóveis, você tem, além dos imóveis do fundo específico, você tem outros 3 fundos ali que vai te dar uma estabilidade, uma segurança maior. Qual que é a parte ruim no caso desse fundo? Os rendimentos que, por exemplo, esses 4 fundos, que esse fundo principal tem cota, como ele vai precisar de um gestor para gerir aquele fundo, uma equipe para estar recebendo os valores de rendimento das cotas, então você vai ter que pagar uma taxa a mais. É o que não é, muitas das vezes é o que você tem que colocar no papel. Se você não conhece tanto, se você quer diversificar e quer ter um pouco mais de proteção, esse é um fundo excelente. Só que olhe sempre quais são os fundos que esse fundo também tem, qual que é a taxa de administração e etc. Temos também o fundo de papel. Esse também é um fundo um pouco mais complicado, mas é o fundo mais seguro que se tem. Por quê? É o fundo, como eu comentei no começo do vídeo, é o fundo que vai o seguinte: eles vão captar uma certa quantidade de recursos, essa quantidade de recursos vai ser emprestada para alguma pessoa ou para instituição financeira mesmo, um banco, e através para financiar um apartamento para alguém, ou uma casa, ou um galpão talvez, qualquer coisa lastreada em imóveis. Porque esse é o intuito do fundo imobiliário. Todo e qualquer fundo imobiliário, ele tem que ter um lastro em imóveis, tem que ter algum imóvel por trás. Então ele vai financiar uma obra, ou ele vai financiar a casa de alguém, ou o galpão de alguma empresa, ou ele vai ter o próprio imóvel no próprio fundo. Quais são as formas, outro assunto, quais são as formas de você ganhar dinheiro com o fundo imobiliário? O que ele traz de benefício para você ter ele na sua carteira? A principal vantagem dele são os rendimentos. Rendimento em fundo imobiliário, geralmente ele é mensal. Então todo mês vai pingar uma porcentagem referente à sua cota ali na sua conta da corretora. Sempre vai ser depositado na conta da corretora. Eu, por exemplo, todo mês cai um pouquinho lá de todos os meus fundos imobiliários. É lindo. É o que motiva todo investidor a estar todo mês investindo. Às vezes você tem uma certa quantidade, você vê todo mês ali caindo 0,5% daquele valor investido. Aí você fala, mas é pouco, 0,5% e tudo e tal. É pouco. Mas vamos pensar que em 4 meses, 0,5% em 4 meses, já gerou 2%. Já é mais do que a poupança te paga. Então, é um ótimo investimento e com uma volatilidade muito pequena e com um risco muito pequeno. Mas lembre-se, estude o fundo. Estude. Leia os relatórios, é chato, mas é seu dinheiro que está em jogo e é a oportunidade de você conseguir uma rentabilidade e conseguir a sua linda aposentadoria, como a gente sempre prega aqui no canal. Os rendimentos
vão ser sempre, como eu já falei, de aluguéis, da venda de imóveis, no caso do fundo de desenvolvimento, e também tem a valorização das cotas. As cotas elas não ficam estagnadas. Como são imóveis, os imóveis eles podem se valorizar ou desvalorizar. Geralmente imóveis eles sempre vão valorizar, independente da localização. Então, se um imóvel passou a valer mais, com certeza a sua cota também vai valer mais, entendeu? Vai ser sempre nessa linha de raciocínio. Muitas das vezes é muito melhor você ter um fundo imobiliário do que você talvez ter uma casa para alugar. Você vai ter que esquentar a cabeça com condomínio, muitas vezes, vai ter que esquentar a cabeça com locatário, às vezes a pessoa sai, deixa um trem amassado, um trem quebrado, alguma coisa nesse tipo. No fundo imobiliário você não tem muito essa perda. E tem também a taxa de vacância. Às vezes a pessoa sai, o seu imóvel fica parado ali por muito tempo, sem alugar, e no fundo imobiliário ele sempre vai estar alugado, de acordo com o contrato e com o rendimento que é te passado todos os meses do fundo. Meus queridos, o último recadinho que eu queria dar para vocês é o seguinte, aqui embaixo tem como, nessa engrenagemzinha, tem como você acelerar o vídeo. Para mim funciona muito assistir os vídeos em velocidade mais acelerada, porque eu presto mais atenção no vídeo e retenho melhor. Às vezes quando ele é muito devagar e tudo e tal, para mim é pior, eu raciocínio retém menos a informação. Outra coisa que eu ia falar também é o seguinte, existe um site que chama fis.com.br, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Nele está catalogado todos os fundos imobiliários que a gente tem. Só que, quando você for analisar um fundo imobiliário, não olha só o dividendo que ele paga, que é os seus rendimentos. Você muitas das vezes só olhar os rendimentos, você acaba se lascando num ponto. Por quê? Há muitos fundos, igual tinha um que eu amava, era apaixonado com ele, que ele pagava lindamente mais de 11% ao ano. Ele é um fundo de lajes, ele tem várias agências bancárias. Para mim, as agências bancárias estão fechando, então para mim não justifica você ter mais aquele fundo. Por quê? Os contratos dessas agências estão sendo encerrados no ano que vem, e eu acredito que boa parte dessas agências bancárias vão fechar, porque todos os bancos estão partindo mais para o digital e estão fechando muitas agências. Então, sempre toma cuidado com isso, olha direitinho, analisa, vê o que são os empreendimentos desse fundo em especial. Tá, beleza, meus queridos? Se possível, dá um gostei aqui no vídeo, se você realmente gostou. Se você não gostou também, fala que não gostou, isso daí motiva a gente e ajuda a gente a analisar o que está sendo bom, o que não está sendo bom, para ajudar principalmente você, porque o nosso intuito é sempre deixar o nosso porquinho mais gordinho. Então, até o próximo vídeo e beijinho para vocês. Junte seu dinheirinho, deixe seu porquinho mais gordinho.